E aí, vocês leram o conteúdo? É importante, tá, pessoal? Lembra que eu passei o questionário para semana que vem, mas não é para ficar deixando tudo para semana que vem, não. Eu passei para dar uma facilitada. Tem bastante coisa assim, eu sei. Mas como não é um conteúdo muito complicado, a parte que eu pedi para vocês lerem é mais de informativo e tal, não tem conta, não tem essas coisas, aí é mais de boa de sair, né? Eu voltei, eu apertei o F5 na tela errada. Peraí, foi vacilo aqui. Mas voltei, vamos lá. Compartilhar aqui. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, do conteúdo? Amanda, esse questionário ele vai ser sobre os conceitos que a gente está conversando aqui, tá? Não vai ter conta, não. A parte de cálculo e conta vai ficar para a semana que vem na lista que eu vou passar também, tá bom? Semana que vem vai ter uma lista de exercício para aquela partezinha lá de saber os tamanhos das memórias e tudo mais. Vocês desculpa aí os bocejos, mas eu já dei vários, o sono apertou. Vamos lá, então. Qualquer dúvida, vocês colocam aí. Galera, então, agora a gente vai falar da parte da memória secundária do computador, que também é fundamental, porque você precisa de manter armazenado as informações, os dados que você tem no computador, né? Seus arquivos, os programas e tudo mais, para quando você ligar ele, você conseguir usar. Infelizmente, ainda a gente não conseguiu desenvolver com a tecnologia que a gente tem uma memória que mostrar aqui, ó, a gente não conseguiu resolver o problema de ter uma memória que consiga resolver tudo isso de uma vez, para a gente ter um tipo de memória só. Não tem, a gente não tem tecnologia para isso. Então, ou ela é muito rápida, ocupa muito espaço, é volátil, ou ela é lenta e consegue ter um armazenamento considerável. Então, a gente tem um conjunto de memórias no computador para ele poder ser utilizado, tá? E agora a gente vai falar, então, das memórias secundárias ou de armazenamento, que são as memórias persistentes. Tá? Então, ela é não volátil. A gente fala que é uma memória persistente. Ela mantém os dados quando você desliga o computador. O problema dessas memórias é que elas não são diretamente endereçáveis. Então, elas não conseguem ser endereçadas diretamente pelo processador. Isso significa que o que está ali tem que ser jogado na memória principal para aí você conseguir resolver, executar o programa, tá bom? Deixa eu só fechar esse trem aqui, para não ter tumulto. Elas são muito mais lentas que a memória principal, tá? Mesmo com os SSDs, comparado às memórias com a memória principal que a gente tem hoje, ainda é muito lento, tá? Mesmo sendo aqueles SSDs carões, NVMe, tá? Que são top aí, que são rápidos pra caramba, só que comparado com as memórias, em questão de acesso aleatório e tal, você tem às vezes 10 vezes o desempenho. Isso já diminuiu bastante. Se você for pensar que antigamente a memória era na casa de 1000 vezes mais lenta do que uma memória RAM, né? Uma memória secundária, tá bom? Elas são mais baratas e geralmente muito maiores que a memória principal. Então, hoje você tem computadores aí, vamos colocar aqui, que de uso médio você está nos 8 GB de memória RAM, que é a memória principal, tá? Assim, um computador intermediário, vamos dizer assim, para as tarefas normais. E é muito tranquilo você ter um HD de 1 TB, que é uma diferença muito grande, né? Você tem 256 vezes de diferença aí, se eu não estou enganado, não, 128 vezes, né, de diferença. É bastante coisa, tá? Em questão de tamanho. E existem vários tipos de tecnologias, tá? De memória secundária. Vocês conhecem algumas, a gente vai falar de algumas aqui, as principais eu não vou abordar tudo, porque algumas, muitos de vocês nunca viram, já caíram em desuso consideravelmente, que é o quê? O disquete. Né? Ninguém usa, vocês só ouvem falar, mas disquete na minha época eu levava trabalho para a escola com disquete, tá? Eu levava, quando eu era novo,
mais novo que vocês um pouquinho, da idade de vocês, a gente usava disquete, não tinha nem pendrive, tá bom? Então, você ia lá, copiava, às vezes, o trabalho em 2 disquetes, para, se um estragar, o outro talvez funcionar, que disquete era um negócio que mais estragava na face da Terra, eu nunca vi isso, corromper tanto assim, era terrível. Mas não é história de pescador, não, cara, é verdade, tá? Teve uma vez que eu fui copiar para o meu colega Show do Milhão, um joguinho lá do Silvio Santos, né? Era Jogo do Milhão. Se eu não me engano, era um 33 mega o jogo, era gigante para a época, né? A gente copiou com vários disquetes. Aí eu levei para lá, deu pau em um disquete. Aí o que eu tive que fazer? Eu emputeci, peguei meu computador e levei para lá do lado da casa dele. Não tinha rede, a gente não tinha placa de rede nos computadores. Aí eu pegava o disquete, colocava no meu computador, copiava o pedaço, botava no dele e fui fazendo assim, porque era a única forma que a gente tinha. Isso era a 8ª série, isso é coisa bem antiga mesmo. 2000 e... Isso foi em 2002. Então a gente tinha essas memórias. Hoje, os espaços para gabinete, nos gabinetes, os espaços para disquete, geralmente é utilizado aquela baiazinha para leitor de cartão de memória, né, que você utiliza, que é outro tipo de memória secundária, os cartões de memória. Você tem os pendrives, né, que utilizam memórias eletrônicas, não são memórias mecânicas. O disquete utiliza um disco magnético, igual aquelas fitas VHF antigas, a gente tem as fitas também, certo? Que podem ser utilizadas. Eu não vou citar como é que funcionam essas tecnologias aqui na aula, eu só estou falando delas aqui um pouco para vocês saberem que isso também existe. Vamos ver aqui, ó. Eu tinha uns em casa, mas nunca soube o que é. Nossa, agora eu me senti velhão, velho, lendo isso, que você tinha uns trem em casa, mas não soube o que era. O disquete, hoje, ele tem uma utilidade muito legal, assim. Aquele disco dele, magnético, ele deixa passar luz infravermelho e não luz visível. Ele é um filtro bem bacana. Então, se você quiser olhar para o sol, é bom você usar ele, porque mesmo ele acaba deixando passar um pouco de luz visível, então você consegue ver os detalhes do sol. Mas eu uso ele como filtro infravermelho. Se você quiser fazer uma câmera que captura só luz infravermelha, é só você tirar o filtro da sua câmera e botar o disquete na frente, que você vai filmar só infravermelho. Próximo, né? Eu já fiz essas maluquices assim. Mas, gente, o disquete tinha muito pouco espaço. Um disquete formatado tinha 1,38 megabytes só. Ou seja, nada, né? Nada. Hoje, fotos são 5 megabytes, 4 megabytes. Não cabia nada. Bem, então vamos seguir aqui. O disquete é a pior desgraça que já existiu. Ainda bem que vocês não precisam usar. Nós vamos falar agora sobre os... Nossa, que risco horrível. Tô lesado aqui. Pera. Vou fazer o disco bonitinho aqui, ó. Agora sim. Bicho, é isso aí. Tô falando, era altas caixinhas. E por isso que a gente ficava triste, porque demorava uma eternidade para você copiar o jogo. E quando e dava pau, cara, não. Essa galera não vale nada. E assim, dava pau no disquete, bicho. Era triste. Nossa, é triste, é triste. Então, nós temos os. Hoje o disquete tem. Os drives de disquete têm um uso muito massa. Depois vocês procuram lá no YouTube. Eu não vou botar isso para não tomar muito tempo da aula, né? Que hoje eu falei que ali ia ser rápido, mesmo a Amanda duvidando de mim. Você consegue tocar musiquinha com os drives de disquete. Aí o pessoal junta vários drives de disquete e toca as músicas clássicas. Depois vocês procuram lá uma música, flop disk e tal, que vocês vão ver. Pessoal, os discos magnéticos foram os avanços e eles começaram com 50 centímetros de diâmetro, então eram umas bitolas, uns discos magnéticos monstruosamente grandes, tá? E hoje eles têm de 3 a 9, para vocês verem aí a diferença de tamanho que temos, né? Nós temos discos já de 4, 8 terabytes de armazenamento, e eles são discos mecânicos, né? Então, eles são divididos em cilindros, trilhas e setores. E olha só o tamanho. Isso daqui, gente, esses números aqui, vocês não precisam de ficar gravando, tá? É só curiosidade aqui da aula para mostrar como é que são os discos. Eu não vou ficar cobrando númerozinho assim em questionário, tá bom? Aí só de zoeira, né? Todas as questões do questionário têm número. Não, mentira. Vamos lá.
200 nanômetros por trilha é muito pouco. Então, é uma camadinha muito, muito, muito pequena ali que você consegue armazenar informação de forma magnética. Então, como é que é a ideia? Você tem... aqui ele está falando ainda de 1 a 2 micro no livro, né? Mas você já tem coisas menores por causa da evolução. Isso daqui é como se fosse 1000 nanômetros. Tá? Então, você tem uma camada, que é como se fosse... Você pega um disco, você faz tipo um cilindro dele, né? Por isso que tem esse nome de cilindro. Tá? Como se você tivesse uma camada fininha desse... Você cortasse uma camada fininha desse disco. E ali você tem vários setores na parte das trilhas. Então, nesse pedacinho aqui, você consegue armazenar informação e você tem uma cabeça magnética de leitura que vai lendo aquela informação ali e, com isso, você transmite essa informação magnética via eletrônico e você passa para o computador. Tá? Em resumo, basicamente é isso. Qual que é o problema dos discos? Deixa eu ver se tem mais fotos aqui. Os discos, depois eu vou falar, deixa eu só explicar mais um pouquinho que eu falo dos problemas. Importante vocês entenderem, um HD ele pode ter mais de um disco, e você lê na parte de cima e de baixo do disco, você pode ler vários ao mesmo tempo em paralelo. Então você tem o cabeçote de leitura, um por superfície, tá? Isso daqui é mecânico, o disco também é mecânico na hora de girar. E o problema é isso aqui, ó, é o tempo de acesso, porque é mecânico. O tempo de acesso médio é de 5 a 10 milissegundos. Eles têm como se fosse uma agulhinha, sim, Luiz Eduardo. Só que essa agulhinha é um sensorzinho que lê coisa magnética. Então, ele não encosta no disco, tá? Ele fica... Eu vou mostrar uma foto aqui, que eu acho que vai dar para entender melhor. Ele fica... não passa nenhum fio de cabelo entre ele e o disco, mas ele não encosta no disco. Aí que está o perigo de você dar um soco no computador, que eu falei que não podia bater. Se essa agulha, vamos chamar de agulha mesmo, não tem problema, esse leitor, ele encostar na parte do disco, você corrompe, você estraga o disco. Por isso que você não pode bater. Quando você bate, se ele estiver lendo e estiver deslocando ali, vai dar um ruído, você pode ter uma vibração, e essa pequena vibração pode encostar no disco. E como esse disco ele lê muito rápido, atualmente, os computadores desktop, os discos rodam em 7.200 rotações por minuto. Então, você vai fazer... Você detona o seu disco rígido, tá? Então, não façam isso para você não ter risco de estragar seu computador. Aqui, ó, eu tenho um HDzinho aqui, vou mostrar para vocês o tamanho deles, para vocês verem a diferença aí. Vou parar a apresentação aqui rapidinho, só para na gravação a imagem ficar grande. Nós temos aqui um HD de desktop e o HD de notebook. Tá? A tecnologia interna é a mesma, o que muda são o tamanho dos discos. Né? Aí você acaba afetando a velocidade de leitura, porque na física, né, quanto maior o disco, a velocidade linear nas bordas é maior, questão de física, velocidade angular, tá? Então, ele é mais pesado e você consegue, obviamente, tendo mais espaço físico, literalmente, espaço físico, que você consegue armazenar mais coisas, mais dados, tá bom? Mas a tecnologia por trás disso aqui é a mesma, não tem muita diferença. Essa agulha minha, quando foi transportar meu PC, deu uma freada e agora está vibrando. Não, então, não é agulha, você não está ouvindo o barulho do HD, você está ouvindo outra coisa aí, porque se você estivesse ouvindo esse barulho, seu HD não funcionava, tá? E o que acontece? Quando o HD está desligado, a agulha recolhe para um lugar que não tem problema se bater, por questões de proteção. Então, um HD, ele aguenta algum nível de pancada desligado. O problema é quando ele está girando e lendo alguma coisa, tá? É isso que é o perigo. Aí, voltando aqui o tempo de acesso, pessoal, 5 a 10 milissegundos parece muito pouco. Só que isso aqui é muito lento para um computador. A memória RAM, o acesso está na casa de nanosegundos. Ó, habilidade, hein? Não, peraí. Está na casa de nanosegundos. O que é milhões de vezes... Vou apresentar de novo, Júlio. Fala, Luiz. Você tem que apresentar de novo. Ah, é? Valeu, valeu. Ainda bem que você falou logo.
Olha só, estão vendo aí, né? Tá carregando, carregando. Foi. Então, olha só, as memórias estão na casa dos nanosegundos. Tá? Isso aqui é milhões de vezes mais rápido do que isso aqui. Então, olha a diferença absurda. Tá? Ó, Luiz Eduardo, eu acho que não tem nada a ver com o transporte, não, do jeito que você está falando, tá? Esse negócio de tamanho e espaço. Depois a gente pode conversar com mais detalhes sobre isso aí para tentar descobrir o problema exato, porque eu acho interessante esses problemas, tá? Eu gosto de ter uns problemas meio malucos assim para tentar resolver. Alexandre está perguntando o que ele é 100% do tempo quando você está ligado ao HD? Não necessariamente, tá? Às vezes ele está lá quietinho na dele, se você não está carregando nada. Quer ver? Aqui eu vou colocar o meu. Ó, reparem o seguinte: eu tenho alguns discos aqui no meu computador, tem muito aqui porque é o leitor de cartão de memória e tal. Mas, ó, reparem que o meu disco principal, ele tá. A leitura aqui embaixo, tem hora que ele para de ler. Tem outros discos, ó, esse mesmo, tá desligadão, porque eu não estou acessando o arquivo deles. Tá bom? Então, não necessariamente você fica lendo o tempo todo. Você geralmente lê quando você vai. Quando você vai carregar algum programa e tal. Aquela luzinha que fica piscando no computador do HD é uma luz de dispositivo de armazenamento que está em leitura ou não. Tá? A velocidade de um HD rápido hoje em dia, em modo linear, sequencial, está na casa dos 150 megabytes. Tá bom? Mas qual que é o problema do HD? É a leitura aleatória. O que significa leitura aleatória? Você lê. Porque quando você tem os arquivos no HD, ele está distribuído naqueles pedaços todos. Então, você tem que ficar mudando a posição da cabeça de leitura para ler arquivos. Vamos supor, você está carregando 2 programas diferentes. Vai ler um pedaço, vai ficar lendo o outro. Então, a sua agulha tem que ficar pulando de um lado para o outro e esperar o disco chegar na posição certa. Então, você tem uma latência tão grande para isso que a transferência fica muito lenta. Então, se você vai copiar um arquivo gigante para o HD, ele é rápido. Agora, no uso normal do computador, que é ler coisas aleatórias, você perde um desempenho considerável. Olha o Cris aí. Cristal Diskmark. Quer ver? Cristal. Eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, que eu estou falando. Tá dando para ler o tamanho aí dos numerozinhos? Eu vou botar a lupa então. Espera aí. Isso daqui é interessante para vocês entenderem por que a parte coisa mecânica no computador é ruim. Eu vou pegar um disco aqui, um disco mecânico, e vou fazer essa leitura aqui. Vamos ver, ele vai. Então, essa leitura que eu estou fazendo, isso daqui é um programa de teste de velocidade, tá? De dispositivo de armazenamento. É o Diskmark. Eu estou lendo aqui uma sequencial de. Esse disco é de notebook, tá? Ele é relativamente lento, e quando você lê pouca coisa assim, ele acaba ficando lento. Ó, ele deu uma velocidade de 53 megabytes por segundo de transferência. Muito menos dos 150 que eu falei ali embaixo, né? A gravação dele foi 58 mega. Isso aqui, pessoal, eu estou lendo coisas maiores, tá bom? Agora eu vou colocar, ó, quer ver? Sequencial, tá bom? Agora eu vou colocar coisas aleatórias para ele ler. Então, isso aqui está simulando você ligando o computador, ele tendo que carregar vários arquivos que estão em locais diferentes, e você abrindo um programa, aqueles inicializações do Windows, aqueles programinha tudo abrindo e tal. Olha a diferença. De 53 MB caiu para 335 KB. É muito lento. Por isso que o HD é ruim para você armazenar sistema operacional. Por isso que o SSD no computador é muito melhor. A vantagem é essa aqui, tá? Ó, a gravação então é pior ainda. Eu vou trocar agora para um SSD que eu tenho aqui, que não é dos bons, tá? Então, o SSD ele é tudo eletrônico. Ele não tem parte mecânica. Eu vou falar rapidinho sobre ele. Ele usa memória flash, que usa transistores e tal. Olha a diferença. De 53 foi para 496 megabytes. Tá?
Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir falando que eu estou esperando os testes. A gravação dele é mais lenta. Agora, reparem a parte aleatória, o que é muito importante. Ó, no outro estava dando 0,35. Vamos ver quanto que esse vai dar. 18. Olha a diferença. É muito lento comparado à parte sequencial, obviamente. Mas olha a diferença. Isso daqui dá 51 vezes mais rápido. Então, eu consigo carregar os arquivos que eu preciso 51 vezes mais rápido. Isso é muito tempo. Muito tempo. Tá? Então, tá bem mais enquanto pegar um SSD do que um HD para armazenamento, né, Ju? Não. Para você armazenar, vamos lá. Aí é questão de preço, tá? O HD, vamos fechar a lupa para não deixar o pessoal tonto. O HD, ele é barato e é bom para armazenar coisa que fica lá, tipo música, filme, documento. O SSD, ele é bom para você, ele é muito caro ainda, em questão de espaço, né, comparado. Então é bom você ter os dois atualmente no computador. Você tem um HD para armazenar coisas que você usa pouco e você tem um SSD para botar os programas e os jogos que você roda. Eu faço isso aqui em casa. Eu tenho um SSD de 240 GB e eu tenho HDs para armazenar fotos, filmes, meus documentos, tudo nele, para eu não ter um custo muito alto, porque senão você tendo só SSD, você vai ter um custo muito alto. Tá? Então, como vocês viram aí na prova, o gargalo é o tempo de acesso. Esse tempo de acesso aleatório das coisas que deixa o HD lento, tá? De curiosidade, nós temos o controlador do disco. O controlador do disco, pessoal, nos discos atuais, eles ficam nessas plaquinhas aqui. Tá? Então, ele faz todo o trabalho de... O sistema operacional pede o arquivo para o disco, usando o driver, né, como eu falei, o software, e o disco se vira para movimentar a agulha e fazer todo o trabalho. Antigamente, os discos não tinham controlador. Você comprava o disco, você comprava uma placa à parte e ligava eles, tá? Era porque as coisas eram muito grandes, não cabia. Uma coisa interessante que o pessoal faz para tentar otimizar é o conceito de buffer, que é a mesma ideia da memória cache do processador. Dentro desses HDs, tem as memórias, tem a memória RAM, um chip de memória RAM mesmo que fica nele, é volátil, e ele tenta jogar ali dentro, ele é pequeno, tá? Mas ele tenta jogar ali dentro coisa que ele acha que vai precisar, que o cara tá lendo. Então, se tiver ali dentro e você pedir o HD, ele te retorna isso rapidão e você consegue uma velocidade boa, tá? E tem técnica de ordenar pedido, né? Imagina que você está no elevador. O elevador é como se fosse a cabeça de leitura. Você está no primeiro andar e tem 200 andares. Não, 200 é demais para um prédio, vamos botar 20. Se o número 1 aperta para entrar, ele está lá no térreo, aí ele vai subir. Aí o cara entrou, é um pedido, por exemplo, de leitura. Aí o cara do número 15 aperta, eu estou querendo subir também, por exemplo. Aí, nesse meio tempo que eu estou subindo para o número 15, o número 5 aperta. E eu não passei pelo número 5. É mais eficiente eu parar o elevador no andar 5, pegar essa pessoa e ir para o 15. E não subir até o 15 e depois descer para o 5. Tá? Meio que o HD tem umas técnicas para fazer isso. Para você não perder muito tempo, tá, pessoal? Movendo a cabeça de leitura. Porque mover a cabeça de leitura, geralmente, quando o arquivo é pequeno, é mais lento do que você ler o próprio conteúdo do disco. Hoje nós temos vários padrões de disco, tá, de armazenamento interno. O IDE caiu em desuso. Esse HD aqui é IDE. Ele tem esse conector gigantão aqui. Depois a gente vai falar mais sobre tipo de conectores e barramentos. O SATA é o atual para discos, tá? É aquele cabo pequenininho, mais fino. Esse SCSI é mais para servidor, não é usado em desktops. Na época, ele era muito mais rápido que o IDE, hoje se usa pouco. E tem alguns outros padrões, tá? Esses daqui são os mais comuns, conhecidos. Hoje a gente usa o NVMe também, né? Que é para SSD, porque ele é muito rápido. Começou a ter um gargalo nesses padrões de comunicação com as memórias flash. O M2 aí, que o pessoal vai falar, é o padrão SATA, tá? Só que num conector menorzinho. Então, ainda o mais comum é o SATA que a gente tem hoje. Então, pessoal, isso daqui é um disco, como eu falei com vocês, ó, esse disco aqui ele tem vários pratos, e isso aqui é o cabeçote de leitura.
tá? Esse cabeçotezinho aqui, então ele movimenta. Só a título de curiosidade, o início do disco é aqui na borda de fora. E o final é aqui. O disco ele não tem leitura constante de velocidade constante de leitura. A borda, o início do disco é mais rápido do que o final do disco, tá? O disco magnético tem esse detalhe. Então aqui tem um ímã super forte para poder movimentar essa cabeça de leitura magneticamente e assim ocorre a leitura deles, tá? Os SSDs, que são os discos de estado sólido, eles têm o maior formato deles é o mesmo formato de um HD de notebook, que é um carinha desse aqui, tá? Que a gente chama de 2,5 polegadas. E hoje existem os modelos NSATA ou NVMe, que são plaquinhas pequenininhas. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não tô aqui, tem uma plaquinha aqui, mais ou menos parecido com isso. Tá? Só que mais comprido um pouquinho. Isso daqui é uma placa wireless, tá? Mas o encaixe lembra, é mais ou menos essa ideia aqui, só para vocês verem o que é. Não é isso, tá, pessoal? É só uma ideia. Eu não tenho nenhum aqui, sem ser o do meu computador. Eles usam memória do tipo flash. Essa memória do tipo flash, ela é toda eletrônica. E ela é persistente. É a mesma do pendrive, tá? A ideia, assim, a tecnologia. Ele resolve o problema do acesso lento, da casa dos milissegundos, porque você consegue acesso de nanosegundos também. Ele não é tão rápido quanto a memória RAM, mas ele é muito próximo disso para a leitura. Não tem risco de estragar com impacto, então se você só tem SSD no seu computador, ele aguenta mais soco do que dá para cair no braço com ele e a chance de você perder seus arquivos é menor, tá bom? Pode quebrar outra coisa, mas o SSD não vai corromper, não. Os comentários da galera, eu parei para ler os comentários. Eles são muito caros, porém os preços estão caindo consideravelmente, então um ser humano normal hoje em dia consegue ter um SSD, pelo menos de 120 GB aí para você pôr no seu computador e ter o sistema operacional rodando, um jogo ou outro, é uma diferença considerável. O defeito dele, cara, eu não recomendo comprar SSD do AliExpress. Eu comprei quase perdi meus dados todos, porque eles são muito zoados, assim, você tem que comprar de marca conhecida, tá? É um perigo comprar SSD do AliExpress, eu não recomendo comprar. Eu comprei um NVMe de 480 GB, eu não posso usar ele mais, e quase que eu perdi os arquivos que estavam dentro. Deu um trabalhão para recuperar, porque eu tive que usar soprador para tentar consertar a memória, né, a solda que trincou, ele está abandonado, porque eu não consigo usar mais, não tenho coragem. Eu deixo ele ligado aqui para coisas assim aleatórias, mas para dados mesmo importantes não pode ter. Eles não aguentam tanta regravação quanto os HDs, tá? O HD, pessoal, ele não tem vida útil de regravação. Você pode ficar alterando ele ali, não tem tempo, não tem vida útil, não tem ciclo. Você não compra um HD falando assim, ele aguenta tantas mil regravações. Não tem isso. Ele vive e vai vivendo. O que detona um HD é ligar e desligar ele, tá? Ele ficar desligado. Se você deixa ele ligado para sempre, a tendência é ele não estragar, né? Claro, um dia tudo estraga, mas assim, ele dura muito. O SSD não. O SSD, ele sofre com a regravação, tá bom? Ele sofre com a regravação. Então, toda vez que você está gravando alguma coisa nele, você está diminuindo a vida útil dele. A leitura, não. Tá? Aqui tem um link, depois quem quiser entender um pouquinho mais sobre o SSD, entra aqui, não é uma coisa tão complexa esse link, mas fala mais algumas coisinhas sobre os controladores e algumas técnicas que eles usam para evitar estragar o SSD tão rápido, tá bom? Aqui é uma foto de um SSD desse de tamanho de notebook aberto, tá? Desses daqui. Então, ele possui chips de memória, daqui são memórias flash. Ele tem um controlador, que é o processador, é o cara que faz toda essa comunicação de ler e gravar as memórias onde está. Esse daqui ele tem 8 memórias flash, tá vendo? Isso aqui é uma memória RAM, que é um buffer. Por quê? A memória RAM ainda é mais rápida que isso aqui. Então, ele tenta usar, às vezes, a memória RAM para jogar coisas que ele acha que vai precisar aqui dentro da memória RAM. Certo? E depois ele passa, né? Se tiver aqui, ele consulta isso, então você consegue aumentar mais ainda a velocidade do SSD. Tá bom? Alguma dúvida sobre o SSD?
Não? Podemos seguir? Vamos seguir. Pessoal, os discos óticos, que são os famosos CDs, DVDs e Blu-ray, eles são muito baratos de serem produzidos, principalmente quando você vai produzir discos já gravados, que são os CDs-ROMs, os Blu-ray, que aí não tem Blu-ray-ROM, eu acho, os DVD-ROM, né? Você tem uma prensa, então na hora de você fazer o bicho, ele já é feito, prensado do jeito que tem, você fica cuspindo mídia lá na máquina, funcionando, e aquilo dura bastante tempo, é barato e é removível, certo? O problema dos discos ópticos, assim, eles podem ser regravados, tem mídias específicas para serem gravadas e regravadas, tá? Só que é um processo mais árduo, não é uma coisa simples, igual você gravar um HD ou um pendrive, ele tem um processo mais complexo para poder ser regravado. Beleza? São memórias de fácil remoção, geralmente, né? E são bem lentos, tá? Eles são bastante lentos comparados às outras mídias. Então, aqui, pessoal, a diferença do disco óptico para o HD é o seguinte. O HD, ele é armazenado, os pedaços dele são separados em cilindros. Então, você tem como se fossem cilindros mesmo, várias partes cilíndricas, que você lê a informação. O disco óptico não, ele é como se fosse um espiral único. Você pega uma linha e vai enrolando ela, vai enrolando a linha única e vai formando o disco. Então, a diferença deles é essa, tá? Então, reparem aqui, ó, que aqui vai fazendo realmente um espiral. E o disco, o CD, ele começa a leitura aqui do meio, diferente começa por fora, tá bom? E como é que é essa leitura? A leitura do CD é o seguinte, nós temos, podemos chamar de setores, né? São os quadros, e cada quadro, ele tem uma quantidade de bytes, de bits que você consegue armazenar. Desculpa, de bytes mesmo, consegue armazenar bastante coisa. Só que o que acontece? Ele tem muita da informação que está no CD é para redundância, porque CD é um trem que arranha muito fácil. Então, me perguntaram lá se eram para ler aquele código de Hamming, aquele não sei o que lá e tal, que eu falei que não precisava. Aquilo lá é para correção de erro. Mídias que têm muita falha usam isso. Então, por exemplo, você tem aí, ó, mais de 10% de espaço, basicamente, praticamente 10% do espaço do CD é para recuperar os dados que estão gravados ali. Se você não tivesse esse problema, no CD caberia mais informação, tá? Então, basicamente, você tem o quadro, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui de símbolos, não precisa, mas a gente utiliza certos símbolos, e o símbolo, ele equivale a vários bytes. E você, então, tem os quadros, e você, no final, resumo, você separa em um pedaço de arquivo, não se atentem aos números, não precisam de se preocupar com isso, tá? Que é só uma assim, exemplificação de como é que funciona. Mas, então, o CD, ele é dividido em pedacinhos, ali dentro daquela trilha, logicamente falando, tá? Você tem o preâmbulo, que geralmente tudo tem isso, que é para você saber onde começou a trilha, né? Você tem os dados, depois você tem uma quantidade considerável de dados que servem para verificar se os dados aqui lidos, realmente úteis, estão certos. Se eles não estiverem certos, você pode tentar usar esses dados junto com o que você conseguiu ler e descobrir as outras informações que ficaram faltando. Isso que é interessante, tá? O CD-ROM, aqui eu acabei não colocando, mas funciona assim. Como é que ele diferencia? Gente, tudo isso aqui você pode pensar combinado. Como é que ele diferencia o 0 e o 1 nessas trilhas? Você tem depressões, você tem a forma lá, então você tem uma trilha, certo? Como se fosse uma linha, e em alguns lugares você amassa aquilo ali. Em alguns lugares está plano. Então, essa ideia aqui, que com o laser passando, o buraco reflete diferente a luz. Então, você sabe que tem 0 e 1 e você consegue fazer a leitura. O CDR, ele já é um pouco diferente. Por quê? Você consegue gravar ele, né? Então, em resumo, ao invés de você ter aqueles buracos que já vêm de fábrica, esse negócio de pasta de dente é zoeira, tá? Não funciona mesmo. No máximo, se você polir a camada de cima, você consegue ler alguma coisa. Mas se a parte que está armazenando informação, que é aquela parte metálica embaixo, né? Ela der
ela estragar, já era, não tem pasta de dente que nem aquela Colgate lá, ultra sensitive, resolve, tá? Não tem jeito. Então, pessoal, é o seguinte, você tem uma camada, então, o CD aqui, ó, repara o seguinte, o CD aqui, ele está apontado a parte reflexiva para baixo, o laser fica aqui, então você joga o laser e você tem, agora, ao invés de buracos, você tem camada reflexiva. E quando você grava ele, o que o laser faz? O laser joga uma potência mais forte num espacinho, ele queima aquela camada reflexiva. Então a cor muda. Então quando você está lendo o CD, você tem partes que refletem, partes que não refletem. Com isso, você sabe o que está armazenado ali dentro. Tá bom? O CDR é assim, ele não tem um buraquinho, ele tem essa tecnologia diferente. Agora, eu não consigo mostrar isso para vocês, mas se você pegar um CDR, você vê até onde ele foi gravado, porque a cor do CD muda. Porque onde ele está virgem é todo reflexivo. Onde ele tem informação, é uma alternância entre coisas reflexivas e coisas não reflexivas. Então muda a cor. Claro que você não vê a olho nu, tá, pessoal? Esses buraquinhos. Isso daqui nem no microscópio direito você enxerga. É muito estreito. Olha como que é estreito. Então, como eu falei, o DVD e o Blu-ray, pessoal, tem o mesmo conceito do CD. O que vai mudar? O tamanho das coisas, tá? Dentro ali da mídia. A mídia tem o mesmo tamanho físico, né? Mas as trilhas são menores. Olha só. O CD, ele tem em torno de 700 megas. Lançaram alguns com 800, tá? Mas é em torno de 700. As depressões são de 0,8 microns, ou seja, é nada, tá? Nada mesmo. Isso daqui é para o CDR. O espiral, ele tem 1,6 microns. É muito pequeno, tá? Só que gigante comparado à tecnologia de produção de processador, por exemplo, ou de um HD, que é menor que isso aqui. E o laser, ele usa 0,78 microns. Isso daqui está na faixa do infravermelho próximo. Você não vê o laser de CD. Tá? Você não vê ele. Ele é invisível a olho humano. Então, ele é maior para poder caber aqui. Aí o DVD, o que eles fizeram? Continuou com o mesmo tamanho, só que você diminuiu o tamanho do espiral. Ó. O espiral de 1,6 foi para 0,74, ele ficou mais estreito. Com isso, você tem que diminuir as depressões também. E para você conseguir ler isso, você tem que usar uma luz menor. Aí passou para a luz vermelha, que ela está próxima do infravermelho, por isso que tem esse nome, né? Ela está próxima, mas ela é menor, tá vendo? Foi para 0,65. Já o Blu-ray, ele aumentou muito a capacidade, né? Então, que eu acabei nem falando, a capacidade, ele tem 4,7 gigabytes. Ou se tiver duas camadas, tem algumas técnicas, mas eu não vou entrar muito em detalhe nisso, ele aumentou bem, né? Tamanho. E o Blu-ray, ele subiu para 25 gigabytes de um lado só, né? No modo mais simples dele. E o que mudou aqui? Agora ele usa, eu acabei não botando outras informações, o cabeção esqueceu, mas ele usa um laser azul agora, porque a luz azul é menor ainda, tá bom? Exatamente, Luiz. Por isso que você conseguia ver a luzinha vermelha do leitor do PS2, porque é DVD. O de Play 1 não dá porque é DVD, e o de CDs antigos, né? Tá. Viu? Acabou. Não demorei tanto, não, ó. Ah, tá vendo, né? Bem, era isso aqui, pessoal. O resto do conteúdo, tá vendo? Mesmo não demorando tanto, ia ficar uma aula muito extensa para segunda-feira. Eu preferi dar uma segurada, então, para falar essa parte de dispositivos de armazenamento secundários. O que vocês têm que conseguir, então, nessas aulas aqui, que vocês não podem deixar de saber? Memória serve para armazenar coisas. Ok. Memória primária, o processador consegue acessar ela diretamente. Ele endereça, ele consegue acessar ela diretamente para executar os programas. Bom? Cada célula dela, né, Júlio? Isso, ele consegue acessar isso, cada célula independente para poder pegar os dados e tal. Só que ela é volátil, ou seja, acabou a energia, apagou tudo. A memória secundária, ela não é volátil, ela mantém os dados armazenados. Só que ela não consegue ser endereçada diretamente, ela é muito lenta, mesmo se fosse endereçada diretamente, ela é muito lenta, tá? Não era uma memória que ia compensar acessar direto, por questões, né, de lesmice, você ia ter problema aí. E ela é muito mais barata e você consegue, então, comprar uma quantidade muito maior de memória de armazenamento.
Pessoal, em regra, todo computador tem mais memória de armazenamento do que memória... tem mais memória secundária do que memória primária? Não necessariamente. Um desktop, sim. Um computador normal de uso geral que a gente está utilizando, um notebook desktop, um PC, né? Um computador de uso, ele sempre tem mais memória secundária do que memória principal. Mas tem certas aplicações que você não precisa de ter mais memória de armazenamento, e sim mais memória RAM, como sistemas embarcados e afins, tá? Às vezes acontece. Aquele roteador mesmo que eu mostrei para vocês, ele tem 4 MB de armazenamento e 32 MB de RAM. Então ele tem muito mais memória RAM. Às vezes você pode ter servidor de certas situações de cálculos que eles não têm tanto armazenamento e tem muita memória RAM, porque eles precisam mesmo de processos rodando o tempo todo e tal. Tá? Tem essas diferenças, mas em geral você tem mais memória secundária, sim, de armazenamento. Alguma dúvida, pessoal? Tamo aí, né? Isso aí, Luiz. Aí tudo que for parecido com o que você falou, você faz essa comparação. Hoje em dia o que nós temos? Memória principal é memória RAM. Memória RAM é memória principal, nos computadores normais. Isso. A memória secundária são todas as mídias que você consegue guardar coisa dentro. Galera, eu vou encerrar aqui que estão me chamando na reunião lá, beleza? Valeu, Júlio. Tamo Abração. junto. Qualquer dúvida, vocês me perguntem lá. Tchau. Tamo junto.